ele chegou ao funeral do meu marido com uma pasta debaixo do braço e anunciou na frente de todos: agora que Arthur se foi, eu serei o dono da empresa da família. Minha filha já estava separando as chaves da escrivaninha principal e os documentos do cofre. Mas quando me levantei da cadeira e disse apenas 2 palavras, meu genro e minha filha congelaram de horror. Antes de continuar com esta história, se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe um like e inscreva-se no canal. Todo o seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias de vida. E agora, deixe-me contar tudo desde o início, porque o que aconteceu naquele dia no velório foi apenas a ponta do iceberg de uma traição que vinha se formando há meses. Meu nome é Célia Warren. Tenho 67 anos e, durante 40 deles, fui esposa de Arthur Warren, um homem bom, trabalhador e honesto. Juntos, construímos do zero um negócio de importação e exportação que hoje vale mais de 3 milhões de dólares. Sim, 3 milhões. Não digo isso para me gabar. Digo isso porque esse dinheiro representa 40 anos de sacrifício, de noites em claro, de arriscar tudo o que tínhamos quando ninguém acreditava em nós. Quando conheci Arthur, eu tinha 25 anos e trabalhava como secretária em uma empresa de contabilidade. Ele era um vendedor viajante que sonhava em ter seu próprio negócio. Nos apaixonamos rapidamente, casamos no ano seguinte, 2 anos depois, nasceu nossa filha Amanda. Naquela época, morávamos em um pequeno apartamento de 2 quartos com móveis emprestados e uma geladeira que fazia mais barulho que o motor de um caminhão velho. Arthur trabalhava do nascer ao pôr do sol, vendendo produtos de limpeza de porta em porta. Enquanto isso, eu cuidava da Amanda e, à noite, fazia trabalhos de costura para as vizinhas para ajudar com as despesas. Não tínhamos muito, mas tínhamos algo que o dinheiro não pode comprar: um sonho em comum e a determinação de torná-lo realidade. Lembro-me de Arthur chegar em casa com os pés inchados, tirar os sapatos na porta e me dizer: Célia, um dia tudo isso valerá a pena. Um dia teremos nossa própria empresa e Amanda crescerá sem enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos e pelas quais trabalhamos tanto. Meu Deus, como trabalhamos! Economizamos cada centavo por 5 anos. Parei de comprar roupas novas. Arthur parou de fumar para juntar dinheiro e férias era um conceito que não existia no nosso vocabulário. Mas finalmente, em 1988, conseguimos economizar dinheiro suficiente para alugar uma pequena loja no centro da cidade. Foi assim que nasceu a Warren Imports, nossa empresa. No início, éramos só nós 2. Arthur saía para procurar clientes e fornecedores, e eu ficava na loja atendendo o telefone, organizando as mercadorias e cuidando de toda a contabilidade. Amanda, que tinha 7 anos na época, passava as tardes fazendo a lição de casa num canto do escritório enquanto eu trabalhava. Foram anos difíceis. Não vou mentir. Aos poucos, com muito esforço e honestidade em cada negociação, a empresa começou a crescer. Conseguimos fornecedores melhores, ampliamos nossa linha de produtos e abrimos uma segunda loja. No ano 2000, já tínhamos 15 funcionários e nosso próprio depósito. Amanda estudava em uma boa escola particular, algo que nos enchia de imenso orgulho. Tínhamos conseguido dar a ela o que nunca tivemos: estabilidade e oportunidades. Os anos se passaram e nossa filha se tornou uma mulher. Ela se formou em administração de empresas na faculdade e lá conheceu Maxwell Reis, um jovem que também estudava administração. A princípio, ele parecia um jovem educado e ambicioso. Amanda nos apresentou a ele quando tinha 23 anos e nos contou que estavam namorando. Arthur o recebeu de braços abertos, como sempre fazia com todos. Se Amanda o ama, nós também o amamos. Meu marido me disse isso naquela noite. Maxwell vinha de uma família de classe média. Seu pai era bancário e sua mãe, professora. Nada de errado nisso, claro. Mas, desde o início, notei algo no jeito como Maxwell olhava para nossa casa, nossos carros, nossa empresa. Não era exatamente admiração. Era algo mais parecido com fome, com ambição desenfreada. Mas mantive minhas dúvidas em segredo porque Amanda parecia feliz e uma mãe sempre quer ver sua filha feliz. Eles se casaram 3 anos depois, quando Amanda tinha 26 anos e Maxwell, 28. Organizamos um casamento lindo para eles. Pagamos tudo do nosso próprio bolso, porque os pais de Maxwell não tinham condições. Compramos um apartamento para eles como presente de casamento e Arthur ofereceu a Maxwell um cargo de gerente de vendas na empresa.
Ele agora é da família, disse Arthur. E nesta família, todos trabalhamos juntos. A princípio, tudo parecia correr bem. Maxwell trabalhava muito, ou pelo menos era essa a impressão. Chegava cedo e saía tarde. Sempre tinha novas ideias para expandir os negócios. Arthur tinha orgulho dele. Veja só a nossa sorte, ele me dizia. Nosso genro é inteligente e trabalhador. Quando partirmos, ele e Amanda darão continuidade ao que construímos. Eu assentia com a cabeça. Mas, por dentro, ainda tinha aquela sensação estranha, aquela premonição de que algo não estava bem. Com o tempo, comecei a reparar em pequenos detalhes. O jeito como Maxwell falava da empresa, sempre usando possessivos. Meu escritório, meus clientes, minha equipe, a maneira como interrompia Arthur nas reuniões para impor suas ideias. O olhar de certo desdém que dirigia aos funcionários mais antigos, aqueles que estavam conosco desde o início, e, sobretudo, a forma como tratava Amanda em público. Ele era o marido perfeito, atencioso e carinhoso. Mas eu os via quando pensavam que ninguém estava olhando. Ele falava com ela com impaciência, com condescendência, como se ela fosse estúpida. E Amanda havia mudado. Minha filha, que era doce e afetuosa quando criança, havia se tornado distante de mim. Ela não me ligava mais para contar sobre o dia dela. Não vinha mais tomar café aos domingos como antes. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dava um sorriso forçado e dizia: "Está tudo perfeito, mãe. Só estou ocupada." Mas uma mãe sabe quando a filha está mentindo. A vida seguiu em frente. A empresa continuou a crescer. Em 2020, já tínhamos 3 filiais em cidades diferentes e mais de 50 funcionários. Arthur e eu estávamos pensando em nos aposentar gradualmente, em deixar a nova geração assumir o comando. Nós dois tínhamos 65 anos. Trabalhamos a vida toda e queríamos desfrutar de um pouco de paz, viajar, conhecer aqueles lugares que sempre sonhamos em visitar, mas para os quais nunca tivemos tempo. Foi então que Arthur começou a se sentir mal. No início, eram sintomas pequenos que ele ignorava. Cansaço excessivo, falta de apetite, dores de estômago que ele atribuía ao estresse do trabalho. São só os anos, Célia, ele me dizia, minimizando a situação. Não tenho mais 20 anos para aguentar esse ritmo. Insisti para que ele fosse ao médico, mas ele sempre adiava a consulta. Havia um contrato importante para fechar, uma reunião que ele não podia perder, um novo fornecedor para visitar, sempre uma desculpa. Mas eu o conhecia muito bem. 40 anos de casamento ensinam a ler uma pessoa melhor do que qualquer livro. Eu vi colocar a mão na barriga quando pensava que eu não estava olhando. Como ele mexia na comida no prato, fingindo que tinha comido. Como suas camisas estavam ficando cada vez mais largas porque ele estava perdendo peso sem perceber, ou talvez percebendo, mas se recusando a aceitar. Certa manhã, em fevereiro passado, Arthur acordou com uma dor tão intensa que não conseguia sair da cama. Encontrei-o curvado, o rosto pálido e coberto de suor frio. Desta vez, não aceitei desculpas. Chamei uma ambulância e eles o levaram diretamente para o hospital. As horas seguintes foram uma tortura. Exames, análises de sangue, tomografias computadorizadas. Esperei naquele corredor estéril e impessoal do hospital, com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir do peito. Quando o médico finalmente saiu para falar comigo, eu soube pela sua expressão que as notícias não eram boas. Senhora Warren, preciso que a senhora se sente, disse-lhe com aquela voz suave que os médicos usam quando estão prestes a destruir sua vida. E então ele me disse que era câncer de pâncreas em estágio avançado. Senti o mundo parar. 40 anos juntos. 40 anos construindo uma vida, uma família, um sonho. E agora o médico me dizia que tudo poderia acabar. Que o homem que dormia ao meu lado todas as noites, que me fazia café todas as manhãs, que ainda segurava minha mão quando caminhávamos no parque, poderia não estar aqui em alguns meses. Liguei imediatamente para Amanda. Esperava que ela viesse correndo, desesperada para ver o pai, mas sua reação me surpreendeu. "Quão grave é, mãe?" perguntou ela, com a voz estranhamente controlada, quase fria. Expliquei o que a médica havia dito. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Estou a caminho", ela finalmente disse. "Mas preciso falar com Maxwell primeiro."
Isso muda muita coisa. Essas palavras ecoavam na minha cabeça. Que coisas! O que precisava mudar porque o pai dela estava doente, além da preocupação com a saúde dele, com a vida dele? Mas eu não tive tempo para pensar muito nisso porque, naquele instante, me deixaram entrar para ver Arthur. Ele estava acordado, ligado a vários fios e soro. Ele me viu entrar e tentou sorrir. Aquele sorriso dele que sempre me fazia sentir que tudo ficaria bem. Eu sei o que você vai dizer, ele sussurrou. Que eu deveria ter ido ao médico antes. Sentei-me ao lado dele e peguei em sua mão. Não vou dizer isso, respondi, tentando manter a voz firme. Vou dizer que vamos lutar juntos contra isso, assim como lutamos contra tudo mais nesses 40 anos. Arthur apertou minha mão. Célia, se alguma coisa me acontecer, preciso que saiba que está tudo em ordem. Os documentos, a empresa, tudo. Você vai ficar bem. Prometo. Eu não queria ouvi-lo falar assim, como se estivesse se despedindo. Você não vai a lugar nenhum. Eu disse firmemente. Ainda temos muitos anos pela frente. Temos que viajar para a Europa, lembra? Você sempre quis conhecer a Espanha. Amanda e Maxwell chegaram 2 horas depois. Minha filha entrou no quarto e abraçou o pai, mas foi um abraço rápido, quase protocolar. Maxwell permaneceu na porta, com as mãos nos bolsos, observando a cena com uma expressão que não consegui decifrar. O que os médicos estão dizendo? Perguntou ele sem se aproximar da cama. Arthur explicou a situação com a calma que sempre demonstrava, mesmo nos piores momentos. Maxwell assentiu lentamente. Entendo, disse ele. Então, você ficará afastado do escritório por um longo período? Arthur fez uma careta. Não sei se foi dor física ou emocional. Sim, suponho que sim. Mas confio que você e a equipe manterão tudo funcionando. Maxwell cruzou os braços. Claro, mas precisaremos tomar decisões importantes. Não podemos deixar a empresa sem uma liderança clara em um momento como este. O jeito como ele disse aquilo me deu arrepios. Ele não perguntou como Arthur se sentia. Não disse que oraria por ele ou que faria tudo o que fosse possível para ajudar. Só falou da empresa, das decisões, da liderança. Amanda permaneceu em silêncio, olhando para o marido com uma expressão que não era de desaprovação. Era de concordância. Conversaremos sobre isso quando eu sair daqui, disse Arthur, com a voz cansada. Agora, preciso descansar. Maxwell assentiu novamente. Certo, certo. Descanse. Nós cuidaremos de tudo. E havia algo naquele nós cuidaremos de tudo. Aquilo me causou um arrepio na espinha. Arthur ficou internado por uma semana. Ele começou a quimioterapia imediatamente. Eu fiquei com ele dia e noite, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama. Amanda vinha visitá-lo a cada 2 ou 3 dias, sempre com pressa, sempre ao telefone respondendo mensagens de trabalho. Maxwell só apareceu mais 2 vezes durante todo esse tempo, e ambas as vezes foi para falar com Arthur sobre assuntos da empresa. Ouvi uma dessas visitas por acaso. Eu tinha saído para o corredor para falar ao telefone com o contador da empresa, David Shen, que precisava que eu autorizasse alguns pagamentos urgentes. Quando voltei, a porta do quarto estava entreaberta e ouvi a voz de Maxwell. Arthur, eu sei que não é o melhor momento, mas precisamos conversar sobre sucessão. Se as coisas não saírem como esperamos, alguém precisa estar preparado para assumir o controle. Maxwell, eu ainda estou vivo, respondeu Arthur, tentando soar firme, mas com a voz fraca. E pretendo continuar assim por muitos anos, suspirou Maxwell, impaciente. Não estou dizendo que não vai. Só estou sendo realista. A empresa não pode ficar sem direção. Precisamos de um plano de contingência. Precisamos que você assine alguns documentos me dando poderes legais para tomar decisões caso você não possa. Fiquei paralisada no corredor. Poder legal? Maxwell estava pedindo ao meu marido doente que lhe desse poder legal sobre a empresa. Arthur ficou em silêncio por um momento. Já existe um plano de contingência, disse-lhe finalmente. Célia é minha sócia desde o início. Ela sabe tudo sobre a empresa. Se eu não puder estar presente, ela toma as decisões.
Maxwell soltou uma risada curta e sem humor a Célia, sua esposa, Arthur. Uma ótima mulher, não me entenda mal, mas ela não entende do negócio como eu. Trabalho na área de operações, vendas e expansão há 10 anos. Com todo o respeito, ela só cuida da parte administrativa, só da parte administrativa. Como se cuidar de toda a contabilidade, gerenciar recursos humanos, negociar com bancos e manter as finanças em ordem por 40 anos fosse algo insignificante, como se eu não estivesse lá desde o primeiro dia, quando não conseguíamos nem pagar o aluguel da loja. Senti a raiva subir à minha garganta, mas me forcei a manter a calma e continuar ouvindo. Maxwell, agradeço sua preocupação, disse Arthur com firmeza. Mas as coisas estão como devem estar. Célia e eu fundamos esta empresa juntos. Ela tem tanto direito quanto eu, se não mais, de tomar decisões. Não vou assinar nenhum documento que mude isso. Houve um silêncio tenso. Como desejar, disse Maxwell finalmente. Mas espero que não se arrependa desta decisão. Entrei na sala naquele instante, como se não tivesse ouvido nada. Maxwell olhou para mim quando entrei e, por uma fração de segundo, vi algo em seus olhos que confirmou todas as minhas suspeitas. Não era preocupação com o sogro. Era frustração por Arthur não ter lhe dado o que ele queria. Ele se despediu rapidamente, dando a desculpa de uma reunião importante, e saiu do quarto sem me olhar nos olhos. Arthur estendeu a mão para mim e eu fui até a cama dele. Você ouviu alguma coisa? Perguntou ele. Não adiantava mentir para ele. Chega, respondi. Arthur fechou os olhos, cansado. Célia, aquele menino me preocupa. A cada dia eu vejo mais ansioso, mais impaciente, como se estivesse esperando por algo. Apertei a mão dele. Não se preocupe com isso agora. Concentre-se apenas em melhorar. Eu cuidarei do resto. Mas a verdade é que eu também estava preocupado. Muito preocupado. Nas semanas seguintes, enquanto Arthur continuava o tratamento de quimioterapia, comecei a notar coisas estranhas na empresa. Maxwell passou a tomar decisões sem me consultar, alegando que eram urgentes e que não queria incomodar Arthur com assuntos de trabalho enquanto ele estivesse doente. Ele havia contratado 2 novos funcionários sem consultar o departamento de recursos humanos. Trocou de fornecedor para um de nossos principais produtos sem revisar os contratos adequadamente. Quando confrontei sobre isso, ele me olhou com aquele sorriso condescendente que eu tanto detestava. Célia, eu entendo que você queira estar por dentro de tudo, mas a verdade é que essas são decisões operacionais que precisam ser tomadas rapidamente. Não podemos parar os negócios só porque o Arthur está doente. Confie em mim, eu sei o que estou fazendo. E Amanda, que estava presente durante a conversa, assentiu em concordância com o marido. A mãe do Maxwell tem experiência nisso. Deixe-o trabalhar. Eu me sentia uma estranha na minha própria companhia. A companhia que Arthur e eu havíamos construído do zero, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Mas decidi não causar um escândalo naquele momento. Arthur precisava de paz para se recuperar, e eu não ia lhe causar mais estresse do que ele já tinha. Os tratamentos de quimioterapia foram brutais. Eu vi meu marido, aquele homem forte que trabalhou incansavelmente a vida toda, enfraquecer a cada dia. Ele perdeu o cabelo. Perdeu peso. Sua pele adquiriu um tom acinzentado que me partiu o coração, mas ele nunca reclamou. Vou vencer isso, ele me dizia todas as manhãs. Temos planos, Célia. Precisamos ir para a Espanha. Lembre-se, as despesas médicas eram enormes. Mesmo com um bom plano de saúde, havia medicamentos experimentais que não eram cobertos, tratamentos alternativos recomendados pelos médicos, atendimento especializado que precisávamos contratar. Não hesitei um segundo em usar nossas economias pessoais. Vendi alguns investimentos e saquei dinheiro de fundos que tínhamos reservado para a aposentadoria. A vida de Arthur valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Foi numa dessas tardes, enquanto eu revisava meus extratos bancários em casa, que Amanda chegou sem avisar. Ela estava com Maxwell. Mãe, precisamos conversar, disse ela num tom sério que eu não gostei nem um pouco. Eles estavam sentados na sala de estar e Maxwell tirou uma pasta da maleta. Célia, estivemos analisando as finanças, começou ele. E estamos preocupados com a quantia que você está gastando com o tratamento do Arthur.
Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Vocês estão preocupadas? Perguntei, tentando manter a calma. Amanda se inclinou para a frente. Mãe, nós entendemos que você quer fazer tudo o que for possível pelo papai, mas você precisa ser realista. Os médicos disseram que as chances são baixas, muito baixas. Vale a pena gastar todo esse dinheiro em tratamentos que provavelmente não vão funcionar? Foi como um tapa na cara. Ele é seu pai, eu disse, com a voz trêmula de indignação. Como você pode sequer sugerir que não vale a pena tentar salvá-lo? Maxwell ergueu a mão como se quisesse acalmar a situação. Ninguém está dizendo isso, Célia. Estamos apenas sendo práticos. Você já sacou quase $200.000 da poupança da família nos últimos 3 meses. Se continuar assim, vai ficar sem nada. Não vou ficar sem nada, retruquei com firmeza. Tenho a empresa. Temos propriedades. Temos investimentos. Maxwell trocou um olhar com Amanda. É exatamente por isso que estamos aqui, disse ele. Queríamos conversar com vocês sobre a possibilidade de vender uma das propriedades. A casa de praia, por exemplo. Vocês dois quase nunca a usam. Essa venda poderia cobrir as despesas médicas sem precisar mexer mais nas reservas financeiras. A casa de praia, o lugar onde Arthur e eu passamos todos os nossos aniversários nos últimos 15 anos, o lugar onde planejávamos nos aposentar quando chegasse a hora, onde sonhávamos em ver nossos netos crescerem um dia. Não, eu disse categoricamente. Não vou vender essa casa. Amanda suspirou frustrada. Mãe, você está sendo sentimental. É só uma casa. A saúde do papai é mais importante, não é? Exatamente, respondi, olhando-a nos olhos. É por isso que vou usar cada centavo necessário para salvá-lo. E se eu tiver que vender propriedades, eu decidirei quais e quando. Não preciso que vocês duas me digam como administrar minhas finanças. Maxwell fechou a pasta com um estalo seco. Suas finanças também são as finanças da família, Célia. O que você fizer agora afetará a herança de Amanda. Ela tem o direito de ter uma opinião. E lá estava. A verdade finalmente vindo à tona. Eles não estavam preocupados com Arthur. Não estavam preocupados com a recuperação dele. Estavam preocupados com o dinheiro. Estavam preocupados com a herança. Estavam preocupados que eu gastasse o dinheiro deles para manter meu marido vivo. Acho que está na hora de você ir embora, eu disse, levantando-me da cadeira. E da próxima vez que vier à minha casa, espero que seja para perguntar como estão seu pai e seu sogro, e não para contar quanto dinheiro vou deixar para você quando morrermos. Amanda ficou vermelha. Mãe, você não precisa ser assim. Nós só estamos tentando ajudar, mas eu já não aguento mais. Me ajude se preocupando com o Arthur. Me ajude visitando-o com mais frequência. Me ajude fazendo-o se sentir amado e amparado. Essa é a única ajuda que eu preciso de você. Eles foram embora sem dizer mais nada. Mas a semente da suspeita já havia sido plantada na minha mente. Naquela noite, quando voltei ao hospital para ficar com Arthur, não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha acontecido. As perguntas sobre os documentos da empresa, as sugestões para vender propriedades, o jeito como Maxwell falava como se Arthur já estivesse morto e, pior de tudo, a frieza da minha própria filha. No dia seguinte, enquanto Arthur dormia após uma sessão de quimioterapia particularmente difícil, liguei para Steven Blackwood, nosso advogado há décadas. Steven estava conosco desde a fundação da empresa. Ele havia redigido todos os nossos contratos. Ele havia cuidado de todas as nossas principais transações legais. Era um homem de absoluta confiança. Steven, preciso que você verifique uma coisa para mim. Eu disse, preciso saber exatamente como as ações da empresa estão distribuídas. Quem possui o quê? Quais as porcentagens? Tudo. Steven ficou em silêncio por um momento. Célia, aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. Digamos apenas que surgiram algumas dúvidas, respondi sem entrar em detalhes, e preciso ter todas as informações claras. Steven prometeu que analisaria todos os documentos e me entregaria um relatório completo em 2 dias. Enquanto isso, a saúde de Arthur continuava instável.
Havia dias bons, em que ele parecia recuperar um pouco de energia, em que conseguia sentar-se na cama e conversar quase normalmente. E havia dias terríveis, em que mal conseguia manter os olhos abertos, em que a dor era tão forte que precisava de morfina para suportá-la. Eu nunca saí do lado dele. Dormia naquela cadeira desconfortável do hospital, comia a comida horrível da cantina. Eu não me importava com nada além de estar com ele. Certa noite, Arthur acordou de madrugada e me encontrou dormindo com a cabeça apoiada na beirada da cama. Ele tocou meu cabelo delicadamente para me acordar. Célia, sussurrou ele. Você está acordada? Levantei a cabeça, ainda sonolenta. Estou aqui, murmurei. Precisa de alguma coisa? Está com dor? Ele balançou a cabeça negativamente. Preciso te contar algo importante, disse ele, com voz séria. Algo que venho adiando porque não queria te assustar, mas acho que chegou a hora. Endireitei-me na cadeira, agora completamente desperta. O que foi? Arthur pegou minha mão. Também tenho observado Maxwell e Amanda, e não gosto do que vejo. Eu também notei, admiti, apertando sua mão. A cada dia, eles se interessam mais pelo dinheiro e menos pela sua saúde. Arthur assentiu lentamente. É mais do que isso, Célia. 2 semanas atrás, quando você foi para casa tomar banho e se trocar, Maxwell veio sozinho. Ele me trouxe alguns documentos, disse que eram autorizações de rotina da empresa, coisas que precisavam da minha assinatura urgente para que as operações não parassem. Um arrepio percorreu minha espinha. Que documentos eram aqueles? Arthur fez uma careta. É isso que me preocupa. Li-os atentamente, mesmo com Maxwell tentando me apressar, dizendo que o mensageiro estava esperando lá embaixo. Não eram autorizações de rotina. Eram documentos que o nomeavam como CEO com plenos poderes de decisão sobre a empresa. Basicamente, ele estava me pedindo para transferir o controle de tudo enquanto eu estivesse incapacitado. Uma onda de raiva me invadiu. E o que você fez? Eu disse a ele que estava tonta e não conseguia ler direito. Que ele deveria voltar outro dia com Steven presente para que o advogado pudesse explicar tudo. Ele ficou furioso, embora tentasse disfarçar. Disse que era urgente, que não podia esperar, mas eu não assinei nada. Ele saiu com os papéis sem assinatura e nunca mais mencionou o assunto. Meu Deus, sussurrei, por que você não me contou antes? Você estava exausta cuidando de mim? Eu não queria aumentar as preocupações, mas falei com o Steven hoje. Pedi para ele vir mais cedo amanhã, antes do horário de visitas. Precisamos resolver algumas coisas. Célia, precisamos nos proteger do que quer que Maxwell e Amanda estejam planejando. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada observando meu marido respirar, conectado a todos aqueles fios e máquinas. E pensei nos 40 anos que passamos juntos. Pensei em tudo que construímos. E pensei em como nossa filha, a menina que criamos com tanto amor e sacrifício, agora estava mais preocupada com a herança do que com o fato de o pai estar vivo. Steven chegou no dia seguinte às 8 da manhã, exatamente como Arthur havia pedido. Ele trouxe uma pasta grossa cheia de documentos. Sentou-se ao lado da cama de Arthur e fez um gesto para que eu me aproximasse também. Muito bem, começou Steven em tom profissional. Revisei tudo como você pediu, Célia, e há coisas que você precisa saber. Ele abriu a pasta e retirou vários documentos. Primeiramente, a estrutura atual da empresa. A Warren Imports está dividida da seguinte forma: Arthur detém 30% das ações e Célia, 70%. Essa divisão sempre foi assim desde a fundação da empresa, embora muitos desconheçam esse fato, visto que Arthur tradicionalmente representa a figura pública do negócio. Encarei-o. Eu possuo 70%. Steven assentiu. Sim. Quando você fundou a empresa, decidiu por essa distribuição porque Célia havia investido uma parte maior do capital inicial, dinheiro que economizou com seus trabalhos de costura. Você não se lembra? A lembrança me atingiu de repente. Era verdade. Eu havia economizado mais dinheiro do que Arthur naqueles primeiros anos, porque meus trabalhos de costura pagavam melhor do que as vendas porta a porta que ele fazia. Quando formalizamos a empresa, o contador da época sugeriu que essa diferença fosse refletida nas ações.
Esquecemos esses detalhes ao longo dos anos, disse Arthur, com a voz fraca, mas satisfeita. Nunca nos importamos com quem tinha mais ou menos. De qualquer forma, tudo pertencia a nós dois, continuou Steven. Exatamente. Para todos os efeitos práticos, vocês sempre agiram como sócios iguais. Mas, legalmente, Célia é a dona majoritária da empresa. Ela tem o controle. Maxwell sabe disso? Perguntei. Steven balançou a cabeça negativamente. Não há motivo para ele saber. Essa informação não é pública. Ela consta apenas nos documentos legais de constituição da empresa e nas declarações de impostos, aos quais somente vocês dois, eu e o contador temos acesso. Senti um alívio enorme. Então, Maxwell não pode assumir o controle da empresa mesmo que Arthur tenha assinado algo. Não sem o seu consentimento, confirmou Steven. Você é o acionista majoritário. Qualquer decisão importante precisa da sua aprovação. Mas há outra coisa que precisamos discutir. Ele pegou outro documento da pasta. Arthur me ligou há uma semana e pediu que eu preparasse algumas coisas. Principalmente um testamento atualizado. Arthur olhou para mim. Célia, se algo me acontecer, quero que tudo fique claro. Não quero que Maxwell ou qualquer outra pessoa possa te machucar ou tirar o que é seu, continuou Steven. O testamento de Arthur é muito simples. Tudo o que ele possui, incluindo seus 30% da empresa, todas as propriedades em seu nome, todas as contas bancárias, tudo passa diretamente para Célia. Não há herança para Amanda até que Célia decida o que fazer com o patrimônio. Isso é legal? Perguntei, surpresa. Posso deserdar minha filha? Steven esclareceu. Ele não a está deserdando completamente. Ela teria direito a uma parte legal da herança quando Célia falecesse. Mas, por enquanto, tudo permanece sob o controle de Célia. É uma forma de proteger o patrimônio de possíveis más decisões ou manipulação. Além disso, existe uma cláusula especial que Arthur insistiu em incluir, que dizia: olhei para meu marido com curiosidade. Steven leu o documento. Se, em algum momento, for comprovado que Amanda ou seu cônjuge tentaram manipular, pressionar ou tirar vantagem de Arthur ou Célia durante a doença ou após o falecimento deles, perderão automaticamente qualquer direito à herança futura. Arthur apertou minha mão. Eu não confio em Maxwell, Célia, e me dói dizer isso, mas também não confio que Amanda consiga resistir à influência dele. Isso vai te proteger. Protege tudo que construímos. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Não quero falar sobre testamentos. Você não vai morrer. Arthur sorriu ternamente. Todos nós vamos morrer um dia, meu amor. Mas, com sorte, ainda me restam muitos anos. Isso é só uma precaução, como o seguro da casa, lembra? Esperamos nunca precisar dele, mas é bom tê-lo. Steven nos fez assinar vários documentos. Ele trouxe 2 testemunhas do hospital, enfermeiras que não nos conheciam, para validar as assinaturas. Tudo foi legalizado e autenticado em menos de 1 hora. Guardarei esses documentos no meu cofre pessoal, disse Steven. Ninguém além de nós 3 sabe que eles existem. Quando chegar a hora, se chegar, eu cuidarei de tudo. Depois que Steven saiu, Arthur e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Você acha que estamos sendo injustos com Amanda? Perguntei finalmente. Arthur suspirou. Acho que estamos sendo realistas. Espero estar enganado. Espero que chegue o dia em que possamos rasgar este testamento e fazer um novo, onde Amanda receba tudo com amor e confiança. Mas até esse dia chegar, preciso saber que você estará protegida. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Amanda e Maxwell não apareceram no hospital por quase 1 semana. Quando finalmente vieram, estavam com uma atitude diferente, mais distante, mais formal, como se algo tivesse mudado entre nós, mas ninguém quisesse comentar. Maxwell perguntou educadamente sobre a saúde de Arthur, ficou exatamente 15 minutos e saiu com a desculpa de uma reunião importante. Amanda ficou um pouco mais. Tentou puxar conversa superficial sobre o tempo, sobre as férias que estavam planejando, mas não perguntou como eu estava me sentindo. Não se ofereceu para ficar comigo, mesmo sabendo que eu não dormia bem há semanas. Não trouxe a comida caseira que sabia que eu adorava.
Era como conversar com uma estranha educada, mas desinteressada. Quando ela saiu, Arthur olhou para mim com tristeza. Viu o que eu estava dizendo? Tem alguma coisa errada com ela. Essa não é a Amanda que criamos. Assenti, com o coração partido. É a Amanda que Maxwell moldou. E eu não sei se algum dia vamos recuperar nossa filha, mas os problemas estavam apenas começando. Certa tarde, David Shen, nosso contador de confiança, me ligou com urgência. Célia, preciso falar com você imediatamente. É sobre a empresa. O tom de sua voz me alarmou. O que houve? David hesitou. Prefiro te contar pessoalmente. Você pode vir ao escritório? Eu disse que chegaria em 1 hora. Deixei Arthur aos cuidados das enfermeiras e dirigi até o escritório. David estava me esperando na sala de reuniões. Papéis estavam espalhados por toda a mesa. Sua expressão era grave. Célia, estive analisando as movimentações financeiras dos últimos 2 meses. Há coisas que não batem. Senti um nó no estômago. Que tipo de coisas? David apontou para vários extratos bancários, grandes transferências para contas que eu não reconhecia, pagamentos a novos fornecedores sem contratos correspondentes, saques em dinheiro sem justificativa. No total, estamos falando de quase $100.000 que saíram das contas da empresa sem a devida autorização. Afundei numa cadeira, sentindo que minhas pernas não me sustentariam. Quem autorizou essas transferências? David me mostrou as assinaturas digitais. Maxwell usou sua autorização como gerente geral para aprovar todas essas movimentações. Tecnicamente, ele tem permissão para fazer transações de até $50.000 sem consultar ninguém, mas essas movimentações excedem esse limite, e ele as fez em várias etapas, para que não acionassem os alarmes automáticos do sistema. Para onde foi esse dinheiro? Perguntei, tentando manter a calma. David folheou as páginas até chegar a um resumo. Essa é a parte mais suspeita. Algumas transferências foram para o que parecem ser empresas fornecedoras legítimas, mas quando liguei para verificar, essas empresas não tinham nenhum registro de negócios conosco. Minha própria filha. Minha filha estava roubando da empresa da família enquanto o pai dela lutava pela vida no hospital. Tem certeza disso, David? Perguntei, com a voz trêmula. David assentiu com um semblante sombrio. Absoluta certeza. Verifiquei tudo 3 vezes. Célia, isto é fraude. É crime. Peguei os documentos com as mãos trêmulas. Quem mais sabe disso? David balançou a cabeça negativamente. Só eu. Vim direto falar com você assim que descobri o padrão. O que você quer que eu faça? Eu precisava pensar. Precisava de tempo para processar o fato de que minha filha, a menininha que eu havia segurado em meus braços, a quem criei com todos os valores que Arthur e eu considerávamos sagrados, estava me roubando. Não faça nada ainda, eu disse finalmente. Não conte a ninguém, principalmente a Maxwell ou Amanda. Faça cópias de todos esses documentos e guarde-as em um lugar seguro. E, de agora em diante, quero que qualquer transação acima de $10.000 exija minha assinatura pessoal. Não há de Maxwell. Não há de mais ninguém, apenas a minha. David assentiu com a cabeça. Farei isso imediatamente. Você vai confrontá-los? Ainda não, respondi. Primeiro, preciso falar com Steven. Preciso saber exatamente quais são minhas opções legais. Voltei ao hospital com o coração despedaçado. Arthur estava acordado, olhando pela janela. Quando me viu entrar, soube imediatamente que algo ruim tinha acontecido. O que aconteceu? Perguntou, alarmado. Contei-lhe tudo, cada detalhe do que David havia descoberto. Vi decepção e dor em seus olhos. $100.000, murmurou ele. Minha própria filha está me roubando enquanto estou aqui, ligado a essas máquinas, lutando por cada dia de vida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de dor física. Eram lágrimas de um pai traído pela filha. Eu o abracei enquanto ele chorava, e chorei com ele. Choramos pela filha que havíamos perdido, pela família que estava sendo destruída, pelos sonhos que estavam se despedaçando. Quando finalmente se acalmou, Arthur olhou para mim com determinação.
Ligue para Steven. Diga a ele para vir amanhã. É hora de Amanda e Maxwell saberem que não vão se safar dessa. Naquela noite, liguei para o advogado e expliquei a situação. Steven ficou em silêncio por alguns instantes depois de ouvir tudo. Isso muda tudo. Célia, isso não é mais apenas uma precaução. É evidência de um crime. Se você quiser, podemos apresentar queixa-crime. Não quero ir tão longe ainda, admiti. Ela é minha filha, Steven. Mesmo que tenha me traído, ainda é minha filha. Steven suspirou. Eu entendo, mas você precisa se proteger. Amanhã, trarei documentos para revogar imediatamente todos os poderes que Maxwell tem na empresa. Também prepararei uma ordem de auditoria completa e acho que é hora de Amanda saber sobre o testamento de Arthur, para que ela saiba que suas ações têm consequências. No dia seguinte, Steven chegou cedo, como prometido. Trouxe mais documentos e um gravador. Vamos documentar tudo, explicou, caso a situação se complique juridicamente. Assinei todos os documentos revogando os poderes de Maxwell na empresa. Autorizei a auditoria completa e então Steven pegou uma cópia do testamento de Arthur. Quer que eu esteja presente quando você contar para Amanda? Perguntou ele. Arthur balançou a cabeça negativamente. Não, isso é algo que precisamos fazer em família, mesmo que não pareça mais uma. Liguei para Amanda e pedi que ela viesse ao hospital naquela tarde. Aconteceu alguma coisa com o papai? Ela perguntou num tom que parecia mais irritado do que preocupado. Precisamos conversar. É importante. Foi tudo o que eu disse. Amanda chegou às 3 da tarde. Ela veio sozinha, sem Maxwell, o que foi um alívio. Sentou-se ao lado da cama do pai com uma expressão cautelosa, como se pressentisse que algo ruim estava para acontecer. Arthur foi direto ao ponto. Amanda, eu sei sobre o dinheiro. Sei que você e Maxwell têm desviado dinheiro da empresa sem autorização. Sei de tudo. O rosto de Amanda empalideceu. Pai, eu posso explicar. Arthur ergueu a mão para impedi-la. Não quero explicações. Quero que você saiba as consequências dos seus atos. Primeiro, a partir deste momento, Maxwell não tem mais poder de decisão na empresa. Todos os seus privilégios foram revogados. Segundo, uma auditoria completa está sendo realizada e você terá que devolver cada centavo que desviou. E terceiro, quero que você veja meu testamento. Ele entregou-lhe uma cópia do documento. Amanda leu-o com as mãos trêmulas. Observei seus olhos se arregalarem a cada parágrafo. Quando terminou, olhou para mim com uma mistura de choque e indignação. Você está me deserdando? Perguntou, com a voz áspera. Arthur respondeu com firmeza, estou lhe ensinando que as ações têm consequências. Se você tivesse sido uma filha leal, se tivesse pensado em qualquer coisa além de dinheiro enquanto eu estava doente, as coisas seriam diferentes. Mas você escolheu nos trair. Você escolheu roubar. Então agora você viverá com as consequências. Amanda levantou-se abruptamente. A culpa é do Maxwell. Ele me convenceu. Disse que era nosso direito que a empresa também nos pertencesse. Finalmente falei. Você é uma mulher adulta, Amanda. Você decidiu participar. Você assinou os papéis. Você criou essa empresa de fachada. Você não pode culpar só o Maxwell. Amanda olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de raiva. Eu sempre soube que não era boa o suficiente para você, disse ela, com a voz carregada de ressentimento. Eu nunca fui boa o suficiente, inteligente o suficiente, importante o suficiente. Tudo sempre girou em torno da empresa, do dinheiro, de construir um legado. E eu? Que lugar eu tinha nisso tudo? Suas palavras me atingiram como socos. Amanda, tudo que fizemos, fizemos por você, para te dar uma vida boa e evitar as dificuldades que enfrentamos. Eu não pedi nada disso, ela gritou. Eu pedi para você me ver, para passar um tempo comigo, para me escolher em vez do trabalho, nem que fosse uma vez. Mas não, a empresa sempre vinha em primeiro lugar. Sempre. Arthur tentou se sentar mais ereto na cama, a dor visível em seu rosto. Amanda, se você se sentiu negligenciada, eu sinto muito.
De verdade. Mas isso não justifica o que você fez. Não justifica roubar, mentir e se aproveitar da doença do seu pai. Amanda soltou uma risada amarga. Sabe o que é engraçado? Maxwell tinha razão. Ele disse: você nunca me veria como igual na empresa. Que eu seria sempre apenas a filha, nunca a sucessora, que precisávamos tomar o que era nosso porque você nunca nos daria. E ele tinha razão. Eu me levantei e fui até ela. Amanda, se você tivesse vindo até nós e dito que queria se envolver mais na empresa, se tivesse demonstrado interesse genuíno em aprender sobre o negócio em vez de apenas esperar para herdá-lo, as coisas teriam sido diferentes. Mentiras, ela cuspiu as palavras. A empresa é seu bebê. Você nunca teria me dado controle de verdade. Eu sempre seria apenas um enfeite, uma figura decorativa na folha de pagamento. Arthur fechou os olhos, exausto. Célia, por favor, peça para ela ir embora. Eu não tenho forças para isso. Acompanhei Amanda até a porta do quarto. Antes de sair, ela se virou para mim. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando o papai se for e você estiver sozinha, vai se arrepender de ter me afastado. A única pessoa que vai se arrepender é você, respondi com firmeza. Quando você tiver tempo para refletir sobre o que fez, sobre como tratou seu pai nos momentos mais difíceis dele, você terá que conviver com essa culpa pelo resto da vida. Amanda saiu, batendo a porta com tanta força que o som ecoou pelo corredor do hospital. Voltei para o quarto e encontrei Arthur chorando silenciosamente. Sentei-me ao lado dele e peguei sua mão. Fizemos a coisa certa, disse-lhe entre soluços. Não é, Célia. Fizemos a coisa certa, concordei com a cabeça, embora meu próprio coração estivesse em pedaços. Os dias que se seguiram àquele confronto foram os mais sombrios da minha vida. Arthur caiu numa profunda depressão que nem mesmo os antidepressivos que lhe receitaram conseguiram aliviar completamente. Não era só o câncer que o estava matando. Era a dor de ter perdido a filha. 40 anos trabalhando para construir algo para deixar para ela, dizia ele, olhando fixamente para o teto. E no fim, tudo foi em vão. Não construímos apenas uma empresa. Construímos uma filha que nos vê como obstáculos entre ela e o dinheiro. Tentei consolá-lo, mas a verdade é que eu também estava arrasada. Todas as noites, quando fechava os olhos, via Amanda como uma menininha. Eu a via em seu primeiro dia de aula, nervosa, mas animada. Eu a via em sua formatura, linda com sua beca e capelo. Eu a via em seu casamento, radiante de felicidade. Em que momento aquela doce menina se transformou na mulher fria e calculista que entrou nesta sala, pronta para se defender por ter roubado dos próprios pais? Amanda nunca mais voltou ao hospital. Nem sequer ligou para saber como estava o pai. Era como se tivéssemos deixado de existir para ela. Maxwell, por sua vez, tentou entrar em contato comigo várias vezes. Deixou mensagens no meu celular com um tom conciliador, quase repugnante. Célia, acho que todos nos deixamos levar pelas emoções. Deveríamos conversar com calma, como adultos, pelo bem da família. Nunca respondi. David prosseguiu com a auditoria conforme eu havia instruído. Os resultados foram ainda piores do que pensávamos. Não eram $100.000 que eles haviam roubado. Eram quase $200.000. Maxwell havia sido muito cuidadoso, muito meticuloso em esconder o rastro do dinheiro. Ele havia criado toda uma rede de empresas de fachada, faturas falsas e pagamentos a fornecedores inexistentes. Era uma fraude elaborada e premeditada que ele vinha planejando há meses, talvez anos. Isso exige que apresentemos queixa-crime, insistiu Steven ao ver os resultados da auditoria. Não há outra opção, Célia. Se não o fizer, será cúmplice de um acobertamento. Mas Arthur implorou-me para esperar. Dê-me tempo, pediu ele, com a voz fraca. Talvez Amanda recupere o juízo. Talvez, quando vir que estamos a falar a sério, decida deixar Maxwell e resolver as coisas. Eu sabia que era impossível, mas não tive coragem de acabar com aquela última esperança. Enquanto isso, o tratamento de quimioterapia continuava. Os médicos disseram que estavam vendo sinais promissores. O tumor havia diminuído um pouco. Não era cura, mas era alguma coisa. Uma pequena luz em meio a tanta escuridão.
Arthur se agarrou a essa esperança com todas as suas forças. Eu vou vencer isso, ele me dizia. Eu vou vencer isso. E nós vamos consertar tudo. Vamos ter nossa filha de volta. Mas o corpo tem seus limites. Após 6 meses de quimioterapia intensiva, após perder 14 quilos, após inúmeras sessões que o deixaram tão fraco que mal conseguia levantar a cabeça, o câncer ainda estava lá. Menor, menos agressivo, mas lá. Os médicos nos chamaram para uma reunião. Chegamos ao ponto em que a quimioterapia está fazendo mais mal do que bem, explicou o oncologista, com seriedade. O corpo de Arthur não aguenta mais. Então, o que fazemos? Perguntei, com o coração na garganta. O médico suspirou. Podemos mudar para cuidados paliativos. Mantê-lo confortável, sem dor, e permitir que ele passe o tempo que lhe resta com dignidade e qualidade de vida. Senti o chão se abrir sob meus pés. Quanto tempo? Consegui articular. O médico hesitou. É difícil dizer com certeza. Podem ser meses. Podem ser semanas. Cada pessoa é diferente. Naquela noite, contei a Arthur o que o médico tinha dito. Eu esperava que ele desabasse, entrasse em pânico, se recusasse a aceitar. Mas, em vez disso, ele me olhou com uma calma que eu não via há meses. Está tudo bem, disse-ele simplesmente. Estou cansado, Célia. Muito cansado de lutar. Quero ir para casa. Quero passar meus últimos dias na minha própria cama, olhando para o meu jardim, dormindo ao lado da minha esposa. Não quero morrer neste hospital, cercado de máquinas. Então, eu o levei para casa. Contratamos enfermeiras particulares que vinham 3 vezes ao dia. Montamos uma cama hospitalar no nosso quarto. Enchemos o criado mudo com todos os analgésicos de que ele precisava. E começamos o que os médicos chamaram de fase final. Parece horrível quando você diz assim. Tão clínico, tão frio. Mas, na verdade, aquelas últimas semanas foram as mais tranquilas que passamos em muito tempo. Arthur passava as manhãs sentado no pátio, olhando para o jardim que tanto amava. Eu me sentava ao lado dele e lia o jornal. Às vezes, conversávamos sobre lembranças. Sobre nossos primeiros anos juntos, quando não tínhamos nada além um do outro. Sobre os clientes difíceis que nos fizeram rir. Sobre as vezes em que pensamos que não conseguiríamos pagar os salários e, magicamente, conseguimos um novo cliente bem na hora. Lembra quando Amanda tinha 5 anos e trouxe para casa aquele cachorro de rua? Ele disse uma tarde. Você disse que não podíamos ficar com ele porque mal tínhamos o suficiente para nos alimentar. Mas ela olhou para você com aqueles olhinhos e você disse que sim mesmo assim. Eu ri em meio às lágrimas e tivemos o Buster por 12 anos. Ele era um bom cachorro. Arthur assentiu. Ele era um bom cachorro e Amanda era uma boa menina. Eu não sei o que aconteceu. Não sei onde erramos. Não erramos, eu disse, pegando em sua mão. Fizemos o melhor que pudemos com o que sabíamos. Amanda fez suas próprias escolhas. Não somos responsáveis pelos erros dela. Arthur fechou os olhos. Gostaria de vê-la mais uma vez. Só mais uma vez antes de ir embora. Liguei para Amanda naquele mesmo dia. Ela atendeu no 5º toque. O que você quer, mãe? Perguntou, com um tom irritado. Respirei fundo. Seu pai está em casa. O médico disse que ele tem algumas semanas de vida. Ele quer te ver. Houve um longo silêncio. Isso é uma armadilha? Vão me mandar prender se eu for? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Não é uma armadilha, Amanda. É seu pai pedindo que você venha se despedir, mas se você não quiser vir, é uma decisão sua. Ela desligou sem dizer mais nada. Esperei 1 dia, 2 dias, 1 semana. Amanda nunca apareceu. Arthur nunca disse nada a respeito, mas eu vi a dor em seus olhos toda vez que ele ouvia um carro parar lá fora. Toda vez ele esperava que fosse ela, e toda vez era apenas o carteiro, a enfermeira ou o jardineiro, nunca era Amanda. Uma noite, 2 semanas depois de voltarmos para casa, Arthur me acordou. Célia, preciso que você me prometa uma coisa. Sentei-me imediatamente, alerta, qualquer coisa.
Quando eu for embora, você vai ficar sozinha. Amanda não estará lá para você. Mas quero que saiba que tudo que fizemos, tudo que construímos, foi para te dar segurança. Para que você nunca precisasse depender de ninguém. Prometa que não vai deixar Maxwell ou Amanda tirarem o que é seu. Prometa que será forte. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu prometo. Arthur sorriu. Você é mais forte do que pensa. Sempre foi. Eu era apenas o rosto da empresa, mas você era o coração. Era você quem mantinha tudo funcionando. Os dias passavam lentamente. Arthur dormia cada vez mais. Falava cada vez menos. O efeito dos analgésicos aumentava cada vez mais. Fiquei ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, conversando com ele mesmo quando não tinha certeza se ele conseguia me ouvir. Contei-lhe histórias da nossa vida juntos. Agradeci-lhe por todos os anos felizes. Disse-lhe que não tinha medo de ficar sozinha, embora fosse mentira. Eu estava apavorada. Numa manhã de outubro, Arthur não acordou. Bem, tecnicamente, ele ainda estava vivo. Seu coração batia. Ele respirava com a ajuda de oxigênio, mas não abria mais os olhos. A enfermeira explicou que ele havia entrado em um estado de inconsciência do qual provavelmente não retornaria. É uma questão de horas, ela me disse gentilmente. Talvez dias. Liguei para Amanda, Maxwell atendeu. Célia, Amanda não quer falar com você. Mantive a voz firme. Diga a ela que o pai dela está morrendo agora. Se ela quiser se despedir, esta é a última chance. Ouvi vozes abafadas do outro lado da linha. Maxwell voltou. Ela disse que ia pensar no assunto. E desligou. Arthur morreu naquela noite, às 23h40. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão. A enfermeira tinha saído do quarto para nos dar privacidade. Foi tranquilo. Ele simplesmente parou de respirar. Não houve drama, nenhum último suspiro desesperado como nos filmes. Num instante ele estava aqui e no seguinte, ele tinha partido. Sentei-me ao lado dele por horas, ainda segurando sua mão enquanto ela esfriava. 40 anos juntos. 40 anos de risos e lágrimas, de sucessos e fracassos, de amor e parceria, e agora ele se foi. Ele me deixou sozinha em um mundo que não fazia mais sentido sem ele. Finalmente liguei para a funerária. Eles vieram discretamente de madrugada e levaram o corpo dele. Fiquei naquele quarto vazio, olhando para a cama onde meu marido passou suas últimas semanas. O lençol ainda tinha o formato do seu corpo. O travesseiro ainda tinha a marca da sua cabeça e eu não tinha mais lágrimas para chorar. Organizamos o funeral para 3 dias depois. Steven me ajudou com toda a documentação legal. Publicamos o aviso no jornal. Arthur Warren, fundador da Warren Imports, faleceu cercado de amor aos 67 anos. Não mencionamos que o amor vinha apenas de sua esposa, pois sua filha não estava presente, nem mesmo em seus últimos momentos. Na manhã do funeral, vesti-me de preto. Coloquei o colar de pérolas que Arthur me dera no nosso 20º aniversário. Apliquei cuidadosamente maquiagem para esconder as olheiras de semanas de sono ruim. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 67 anos que envelhecera 10 anos nos últimos 6 meses. Mas também vi uma mulher que ainda estava de pé, uma mulher que não se quebrara apesar de tudo. O velório foi realizado em uma elegante funerária no centro da cidade. Cheguei cedo para garantir que tudo estivesse perfeito. O caixão de mogno polido que Arthur teria escolhido. As flores brancas que ele tanto amava. As fotos da nossa vida dispostas sobre uma mesa. Nosso casamento. A inauguração da primeira loja. Amanda ainda bebê. Momentos felizes que agora pareciam ter acontecido em outra vida. Os funcionários da empresa começaram a chegar. Mais de 50 pessoas que trabalharam conosco ao longo dos anos. Alguns choravam abertamente. Outros vieram oferecer suas condolências, com a voz embargada. O Sr. Warren era um bom homem. Disseram-me que a empresa não será a mesma sem ele. Assenti com a cabeça e agradeci, agindo no piloto automático. Lauren Price, minha melhor amiga, chegou com o marido. Ela me abraçou forte sem dizer uma palavra.
Às vezes, palavras não são necessárias. Lauren esteve comigo desde o começo. Desde aqueles dias em que Arthur e eu mal tínhamos o que comer. Ela sabia de tudo o que tínhamos construído e de tudo o que tínhamos perdido. Steven chegou logo depois com sua esposa. Ele ficou ao meu lado como um guarda silencioso, pronto para me proteger de qualquer coisa que pudesse acontecer. E então, às 10 horas da manhã, quando a cerimônia estava prestes a começar, Amanda e Maxwell chegaram, mas não vieram sozinhos nem de mãos vazias. Maxwell carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Amanda carregava sua maior bolsa, aquela que usava quando viajava, e ambos tinham uma expressão no rosto que me fez gelar o sangue. Não era tristeza. Não era remorso. Era determinação. Eles se aproximaram do caixão. Amanda olhou para o corpo do pai por exatamente 10 segundos. Ela não chorou. Não tocou no caixão. Não fez uma oração. Ela apenas olhou e então se virou para mim. Mãe, precisamos conversar. É importante. Fiquei estupefato. Agora, no funeral do seu pai, Maxwell se apresentou. É exatamente por isso que precisamos conversar agora. Há assuntos urgentes da empresa que não podem esperar. Os funcionários que estavam por perto começaram a ouvir. Um murmúrio desconfortável se espalhou pela sala. Lauren segurou meu braço como se quisesse me dar força. Isso pode esperar, eu disse a Maxwell com firmeza. Estamos aqui para nos despedir de Arthur, não para falar de negócios. Maxwell balançou a cabeça. Não, Célia, isso não pode esperar. Veja bem, agora que Arthur faleceu, há mudanças que precisam ser feitas imediatamente na estrutura da empresa. Ele abriu a pasta e retirou vários documentos. Consultei meus próprios advogados, continuou ele em voz alta, claramente ciente de que todos estavam ouvindo e, de acordo com as leis de herança, Amanda tem direito à metade de tudo que Arthur possuía, incluindo sua parte na empresa. Como marido e representante legal dela, assumirei o controle dessas ações. E, com a participação de Arthur, combinada aos contatos e contratos que desenvolvi, sou efetivamente o novo CEO da Warren Imports. O silêncio na sala era absoluto. Todos nos observavam. Steven deu um passo em direção a Maxwell. Isso não está correto. Arthur tinha um testamento que especifica claramente. Maxwell o interrompeu. Um testamento que nunca foi devidamente registrado. Meus advogados já o verificaram. Célia, eu sei que isso é difícil para você, mas negócios são negócios. Não se preocupe, não vamos te demitir. Você pode continuar como gerente administrativa, se quiser. Com um bom salário, é claro. Senti como se estivesse num pesadelo. Isso não podia estar acontecendo. Não no funeral do meu marido. Não na frente de todas essas pessoas. Amanda finalmente falou. Mãe, eu sei que você ouviu falar do que aconteceu entre nós. Mas isso não é nada pessoal. São apenas negócios. Papai se foi e alguém precisa assumir o controle. Maxwell tem a experiência. Ele tem a visão. Sob a liderança dele, a empresa vai crescer como nunca antes. Negócios, repeti, com a voz começando a tremer de raiva. Seu pai morreu há menos de 72 horas, e você vem ao funeral dele para falar de negócios, para reivindicar uma herança que nem é sua. Maxwell sorriu com ar de superioridade. É meu por lei, Célia, e não há nada que você possa fazer a respeito. Olha, eu sei que você anda emocionalmente instável ultimamente. É compreensível. Você perdeu seu marido, mas isso não lhe dá o direito de administrar uma empresa de 3 milhões de dólares. Você precisa descansar, lamentar e deixar que pessoas capazes assumam o comando. Amanda tirou um molho de chaves da bolsa. As chaves do escritório principal da empresa, as chaves do armazém, as chaves de tudo. Maxwell vai precisar delas, disse ela, estendendo-as para ele. Foi isso que me fez perder a cabeça, ver minha filha entregar as chaves de tudo que Arthur e eu havíamos construído para esse homem que nos roubou, que mentiu para nós, que manipulou nossa filha até que ela se tornasse uma estranha. Levantei-me da cadeira. Todos os presentes ficaram em silêncio, aguardando minha reação. Caminhei lentamente em direção a Maxwell.
Olhei-o diretamente nos olhos e então disse apenas duas palavras. Duas palavras que estavam esperando para serem ditas há meses. Você está demitido. Maxwell piscou, confuso. O quê? Repeti, desta vez com mais firmeza. Você está demitido. A partir deste momento, você não trabalha mais para a Warren Imports. Está proibido de entrar nos escritórios, no armazém ou em qualquer propriedade da empresa. Se o fizer, chamarei a polícia e o farei prender por invasão de propriedade. Maxwell soltou uma risada nervosa. Célia, você não pode me demitir. Eu sou o dono agora. Me virei para Steven. Steven, por favor, explique ao Sr. Reis quem realmente é o dono da Warren Imports. Steven retirou uma pasta de sua própria maleta. Com prazer, o Sr. Reis, a Sra. Warren Reis e todos os presentes. Arthur Warren possuía 30% das ações da Warren Imports. Célia Warren possui 70%. Sempre foi assim desde a fundação da empresa. Célia é e sempre foi acionista majoritária e principal proprietária. O rosto de Maxwell perdeu toda a cor. Isso é impossível. Arthur era o fundador. Ele era o presidente. Steven continuou insistindo. Arthur era o presidente porque ambos os sócios concordaram que seria assim. Mas, legalmente, Célia sempre deteve o controle majoritário. E quanto ao testamento de Arthur, está perfeitamente registrado e autenticado. Tudo que Arthur possuía, incluindo seus 30% da empresa, passa diretamente para Célia. Não há herança para Amanda até que Célia decida o que fazer com o patrimônio. Amanda olhou para mim, com os olhos arregalados. Isso não pode ser legal. Eu tenho direitos como filha dele. Steven mostrou-lhe os documentos. Você terá direito a uma parte legal eventualmente, mas não agora. E seu marido certamente não tem direito a nada. Ele nunca foi sócio. Ele sempre foi apenas um funcionário. Maxwell tentou arrancar os documentos das mãos de Steven. Deixe-me ver isso. Isso é fraude. Dois dos homens mais fortes da empresa, que observavam tudo de trás, deram um passo à frente. Ray e Louise. Ambos trabalhavam no armazém há mais de 15 anos. Eram homens grandes, fortes e leais. A senhora precisa de ajuda, Sra. Warren? Ray perguntou em tom firme. Assenti. Sim, por favor, acompanhe o Sr. Reis para fora deste prédio. Ele não é mais bem-vindo aqui. Maxwell deu um passo para trás. Você não pode me tocar. Este é um lugar público, interrompeu Steven. Esta é uma propriedade privada. A funerária está alugada em nome da família Warren. E a senhora Warren tem todo o direito de pedir que você se retire. Ray e Louis se posicionaram de cada lado de Maxwell. Não o tocaram, mas a mera presença deles era intimidante. Maxwell olhou para Amanda em busca de apoio. Mas minha filha estava paralisada, encarando os documentos que Steven ainda segurava. Amanda, chamou Maxwell, com a voz desesperada. Amanda, diga alguma coisa. Eles não podem fazer isso conosco. Amanda finalmente reagiu. Virou-se para mim, com lágrimas nos olhos. Mãe, é verdade? Você sempre foi a dona principal? Sim, respondi firmemente. Desde o primeiro dia. Mas seu pai e eu nunca conversamos sobre isso porque não importava para nós. Éramos sócios. Éramos uma equipe. Tudo o que tínhamos pertencia a nós dois. Nunca imaginamos que chegaria o dia em que essa distinção legal importaria. Amanda balançou a cabeça, confusa. Mas era sempre o pai quem tomava as grandes decisões. Ele era o presidente, quem falava com os grandes clientes, quem era a figura pública da empresa. Eu o interrompi. Porque decidimos isso juntos. Porque seu pai era melhor com pessoas e eu era melhor com números. Mas isso não significa que ele era o único dono. Eu fundei esta empresa com ele. Investi mais dinheiro no início. Cuidei da contabilidade por 40 anos. Negociei com os bancos quando precisamos de empréstimos. Mantive tudo funcionando quando seu pai estava viajando, procurando novos fornecedores. Eu sempre fui sua sócia em pé de igualdade, Amanda.
Seu erro foi presumir que eu era apenas a esposa dele. Maxwell tentou retomar o controle. Tudo bem, tudo bem. Digamos que seja verdade. Mas eu ainda trabalho nessa empresa há 10 anos. Tenho contratos. Tenho acordos com clientes. Tenho um conhecimento inestimável do negócio. Você não pode simplesmente me demitir assim. Cruzei os braços. Ah, não posso. Steven, posso demitir um funcionário que cometeu fraude? Steven assentiu com a cabeça. Você não só pode, como deve. E além disso, você deveria apresentar queixa-crime. Tirei uma pasta da minha bolsa, a pasta que David havia preparado com todos os resultados da auditoria. Senhor Reis, aqui está a prova completa dos quase $200.000 que o senhor e minha filha roubaram da empresa nos últimos 6 meses. Empresas de fachada, faturas falsas, transferências não autorizadas, tudo documentado, tudo rastreado, tudo com suas assinaturas digitais. Estendi a pasta para ele. Pode ficar com ela. Tenho mais 5 cópias em locais seguros. O rosto de Maxwell passou de branco a vermelho. Você não pode provar nada. Aquelas foram transações comerciais legítimas. David Shen, nosso contador, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Posso provar cada centavo, Senhor Reis. Rastreie cada transferência para suas contas pessoais e para as empresas de fachada registradas em nome de sua esposa. Tenho os extratos bancários, os contratos falsos, tudo. E estou disposto a testemunhar em juízo, se necessário. Amanda começou a tremer. Mãe, nós não queríamos fazer isso. Maxwell disse que era apenas uma realocação de recursos, que era legal. Virei-me para minha filha. Amanda, você é uma mulher de 42 anos com um diploma universitário em administração. Não finja que não sabia o que estava fazendo. Você criou empresas de fachada em seu nome. Você assinou documentos. Você transferiu dinheiro. Você sabia perfeitamente que estava roubando. Lauren, que tinha observado tudo do meu ponto de vista, finalmente falou. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Arthur morreu acreditando que talvez vocês dois caíssem em si. Ele morreu esperando que Amanda viesse se despedir. Ele morreu de coração partido por causa da própria filha. As palavras dela visivelmente impactaram Amanda. Minha filha levou as mãos ao rosto e começou a soluçar. Eu queria ter vindo. Queria mesmo. Queria me despedir, mas Maxwell disse que era uma armadilha, que você ia nos mandar prender. E você tinha razão em ter medo, eu disse friamente. Porque é exatamente isso que vou fazer se você não devolver cada centavo que roubou. Maxwell explodiu. Não vamos devolver nada. Esse dinheiro é nosso por direito. Amanda é sua filha. Ela tem direito àquela empresa. Aproximei-me dele até ficar a centímetros do seu rosto. Amanda tem direito ao que eu decidir dar a ela. E agora, depois do que você fez, depois de como você tratou Arthur em seus últimos meses, ela não merece nada. Voltei-me para todos os presentes, funcionários, amigos, conhecidos do ramo. Todos haviam testemunhado aquela cena humilhante. Quero que todos aqui sejam testemunhas do que vou dizer, anunciei, com voz clara e firme. Maxwell Reis está demitido da Warren Imports, com efeito imediato. Ele está proibido de entrar em todas as nossas instalações. Amanhã, logo cedo, vou trocar todas as fechaduras e todos os códigos de acesso. Se ele tentar entrar, será preso por invasão de propriedade, continuei. Quanto à minha filha Amanda, ela está, a partir deste momento, suspensa de qualquer atividade na empresa até que a questão do dinheiro roubado seja resolvida. Se os $200.000 não forem devolvidos integralmente até o final deste mês, entrarei com um processo criminal contra vocês dois por fraude e peculato. E não me importa se você é minha filha. Isso não é mais pessoal. Como você mesma disse, Amanda, são apenas negócios. Amanda caiu de joelhos. Mãe, por favor. Nós não temos dinheiro. Gastamos tudo em coisas para casa. Em viagens. Ela não terminou a frase. Não precisava. Eles gastaram o dinheiro roubado enquanto o pai dela estava morrendo.
Enquanto eu gastava minhas economias para pagar o tratamento dele, eles gastavam dinheiro roubado em luxos. A raiva que senti naquele momento foi algo que nunca havia experimentado antes. Então é melhor você dar um jeito de conseguir esse dinheiro, eu disse, com a voz gélida. Venda seu apartamento, venda seus carros, venda o que for preciso, mas eu quero esse dinheiro de volta. Maxwell, percebendo que a situação estava completamente perdida, tentou uma última tática. Se você fizer isso, perderá sua filha para sempre. Você está disposto a isso? Está disposto a ficar completamente sozinho? Olhei-o diretamente nos olhos. Já perdi minha filha no dia em que ela decidiu que dinheiro era mais importante do que o pai moribundo. E quanto a ficar sozinha, prefiro a solidão à companhia de pessoas que só me veem como uma fonte de dinheiro. Steven fez um gesto para Rei e Luiz. Senhores, por favor, acompanhem o Sr. Reis para fora do prédio e certifiquem-se de que ele não retorne. Os dois homens seguraram Maxwell pelos braços com firmeza, mas sem violência. Maxwell resistiu um pouco. Isso não acabou. Vou processá-los. Vou levar isso ao tribunal. Steven sorriu friamente. Por favor, faça isso. Eu adoraria apresentar todas essas provas perante um juiz. Tenho certeza de que será muito interessante. Eles arrastaram Maxwell para fora enquanto ele gritava ameaças e insultos. Sua voz foi se apagando à medida que ele era retirado do prédio. Amanda permaneceu ali, ajoelhada no chão, soluçando. Uma parte de mim queria confortá-la. Ela era minha filha. Eu a havia segurado em meus braços quando bebê. Eu cuidei dela quando estava doente. Eu a vi crescer e se tornar uma mulher. Mas outra parte de mim, a parte que viu Arthur morrer enquanto ela nem sequer veio se despedir, essa parte não sentia nada além de decepção. Amanda, eu disse, com a voz cansada. Você pode ficar para o funeral se realmente quiser se despedir do seu pai. Mas depois de hoje, não quero vê-la novamente até que tenha o valor total. E quando tiver, você entregará por meio de Steven. Não quero nenhum contato direto com você. Amanda ergueu o olhar, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Mãe, me desculpa. Me desculpa mesmo. Balancei a cabeça negativamente. Você não está arrependido. Você está arrependido de ter sido pego. Você está arrependido de ter perdido o controle da empresa que pensava que herdaria, mas não está arrependido de ter traído seu pai. Virei e me voltei para o meu lugar na primeira fila, em frente ao caixão de Arthur. Murmúrios enchiam a sala. As pessoas falavam em voz baixa, processando o que acabavam de presenciar. Lauren sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Estou orgulhosa de você, sussurrou ela. Arthur também estaria. O culto finalmente começou. O pastor falou sobre Arthur, sobre sua vida de trabalho árduo e dedicação. Alguns funcionários compartilharam histórias sobre sua generosidade e bom humor. Eu ouvi tudo atordoado, ainda processando o que acabará de acontecer. Amanda permaneceu sentada no fundo da sala durante toda a cerimônia. Ela não se aproximou do caixão novamente. Não falou com ninguém. Quando tudo terminou, saiu em silêncio. Os dias que se seguiram ao funeral foram estranhos. A casa estava silenciosa demais sem Arthur. Cada canto me lembrava dele. Sua caneca de café favorita ainda no armário. Sua poltrona na sala de estar, onde ele lia o jornal todas as manhãs. Seu lado da cama agora vazio e frio. Mas não me deixei abater. Tinha trabalho a fazer. A primeira coisa foi a empresa, como prometido. Troquei todas as fechaduras. Troquei todos os códigos de acesso. Revisei todos os contratos que Maxwell havia assinado nos últimos 2 anos e cancelei os que pareciam suspeitos. Contratei auditores externos para revisar absolutamente tudo. E convoquei uma reunião com todos os funcionários. Expliquei a situação sem entrar em detalhes familiares muito pessoais. Disse-lhes que havia ocorrido irregularidades financeiras, que Maxwell não trabalhava mais para nós e que eu assumiria pessoalmente o controle total das operações. Eu esperava resistência. Esperava dúvidas. Mas, em vez disso, recebi algo que não esperava, aplausos. Senhora Warren, disse Rei, levantando-se. Muitos de nós estamos aqui há mais de 15 anos.
Vimos a senhora e o senhor Warren construírem isto do zero. Sabemos quem realmente manteve tudo funcionando. Estamos com a senhora. Um a um, todos os funcionários se levantaram e aplaudiram. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Eu não estava tão sozinha quanto pensava. Eu tinha uma equipe que acreditava em mim. Naquela mesma semana, promovi David Shen a diretor financeiro. Promovi Rei a gerente de operações. Contratei Paula Lopes, uma jovem administradora muito competente, como minha assistente pessoal. E comecei a aprender tudo o que eu não sabia sobre as áreas que Arthur costumava gerenciar. Foi difícil. Houve dias em que pensei que não conseguiria. Dias em que senti tanta falta do Arthur que mal conseguia respirar. Mas continuei por ele, por mim, por tudo que tínhamos construído juntos. 2 semanas após o funeral, Steven me ligou. Célia, tenho novidades. Amanda e Maxwell depositaram 150 mil na conta da empresa. Isso já é alguma coisa, mas não é suficiente. Faltam 50 mil, eu disse. Steven suspirou. Eu sei. Amanda me mandou uma carta. Ela disse que eles venderam o apartamento e os carros. Que esse é todo o dinheiro que eles têm. Ela está pedindo clemência. Cléria, repeti amargamente. Onde estava a clemência dela quando o pai dela estava morrendo? Mas a verdade é que eu estava cansado. Cansado de lutar, cansado da dor, cansado de tudo. Diga a eles que tem 3 meses para conseguir os 50 mil restantes. Se conseguirem, não vou prestar queixa. Se não conseguirem, vou à polícia. A empresa não só sobreviveu sem Maxwell, como prosperou. Descobrimos que muitos dos contratos importantes de que ele tanto se gabava não eram tão importantes assim. E muitos clientes que supostamente lhe eram leais, na verdade, eram leais à qualidade do serviço que prestávamos. Encerramos o ano com lucros recordes. Amanda fez o pagamento final exatamente 2 dias antes do prazo. Steven me entregou o cheque em seu escritório. Ela também enviou isto, disse ele, me entregando um envelope. Abri o envelope. Era uma carta escrita à mão. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Maxwell e eu estamos nos divorciando. Percebi tarde demais que ele só me queria pelo dinheiro, pela empresa. Perdi meu pai. Perdi minha herança. Perdi meu casamento. E, pior de tudo, perdi você. Não estou pedindo seu perdão. Só peço que saiba que sinto muito mesmo. E que, se algum dia você decidir me dar outra chance, passarei o resto da minha vida provando que mereço ser sua filha novamente. Com amor, Amanda. Dobrei a carta e a guardei na bolsa. Talvez um dia eu pudesse perdoá-la. Talvez um dia pudéssemos reconstruir algo. Mas não hoje. Hoje ainda dói demais. Hoje a casa ainda parece vazia sem Arthur. Hoje ainda sinto falta do meu marido com cada fibra do meu ser. Numa tarde de domingo, 6 meses após o funeral, fui sozinha à casa de praia, a casa que Amanda queria que eu vendesse. Sentei-me no terraço a observar o oceano, com uma chávena de chá nas mãos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com paz. A brisa do mar balançava meus cabelos. As ondas quebravam suavemente na praia, e eu quase podia ouvir a voz de Arthur dizendo: "Você conseguiu, Célia. Eu sabia que você conseguiria." Não havia mais ninguém ao meu lado quando tudo acabou. Minha filha está longe, reconstruindo sua própria vida. Meu marido se foi, mas a casa finalmente está em paz. A empresa está segura. E eu, Célia Warren, aos 67 anos, descobri que a força não está em ter pessoas ao seu redor. A força está em saber quem você é quando está sozinha. E eu sei exatamente quem sou. Sou a mulher que construiu um império com o marido. A mulher que protegeu esse legado quando tentaram arrebatá-lo. A mulher que escolheu sua dignidade em vez de uma filha que a traiu. E se aprendi alguma coisa com tudo isso, é que nunca se deve subestimar uma mulher que parece quieta. Porque esse silêncio não é fraqueza. É estratégia. É paciência.
É a calmaria antes da tempestade que varre tudo que tenta prejudicá-la. Arthur me ensinou isso. E agora, cada dia que administro esta empresa, cada decisão que tomo, cada sucesso que alcançamos é minha maneira de honrar sua memória e agradecê-lo por me dar as ferramentas para sobreviver sem ele. A vida continua. A dor diminui, embora nunca desapareça completamente. E eu sigo em frente, um dia de cada vez, sabendo que Arthur estaria orgulhoso da mulher que continuo sendo, mesmo sem ele ao meu lado.